Bem-vindo! Vamos dar continuidade ao nosso estudo com mais uma aula altamente esclarecedora. Curso de Ufologia Básica em 17 lições. Lição 13. Vida no Sol, o Enigma. Tópicos da lição 13, Vida no Sol, o Enigma. Dê pause e leia atentamente o que vamos estudar, ou veja também a versão em PDF. Vimos através de experiências do mexicano Salvador Villanueva Medina que em Vênus há vida, e que é habitado por uma civilização muitíssimo mais avançada que a nossa. Nessa publicação, vamos buscar desvendar sobre Marte e o Sol. Marte foi observado pela primeira vez em 1877. Até hoje, muita pesquisa foi feita sobre Marte. Leia algumas características de Marte nessas telas. Mas o mais interessante é sobre Narciso Genovese, que fazia parte de uma comissão que, segundo ele, visitou Marte. Diz o Dr. Samael, em um país sul-americano cujo nome não podemos mencionar, existe uma sociedade científica composta por 98 sábios discípulos de Marconi. O Dr. Samael também fez uma carta aberta, dirigida ao presidente dos Estados Unidos e também ao primeiro-ministro da União Soviética, ou da ex-União Soviética. Nessa carta, Dr. Samuel fala dessa relação entre Terra e Marte. Dê pause e leia atentamente este documento, que possui características curiosas, inclusive mencionando que o contato marciano ocorreu em 16 de dezembro de 1955. Leia atentamente o documento e veja o que diz o Dr. Samael, inclusive da relação amistosa entre os habitantes de Marte e da Terra quando visitaram o planeta vermelho. Segundo esse documento, a capital da cidade mais importante de Marte é Tânio. A cidade é chamada de Tânio. É algo interessante. É um documento curioso, no mínimo, que fala dessa relação entre Marte e o planeta Terra. Essa carta foi assinada no México no aos 29 dias de abril de 1965, pelo presidente fundador do movimento gnóstico, Samael Aunveaut. É um documento curioso, no mínimo. A Vida no Sol, continuando ainda com o Dr. Samael, ele escreveu, ou melhor, fez uma conferência que depois foi publicada num título chamado Cátedras, onde ele afirma que há vida no Sol e que ele visitou o Sol. Posso dizer-lhes que o Sol é um gigantesco mundo enorme com milhões de vezes maior que a Terra ou Júpiter e possui rica vida mineral, vegetal, animal e humana, segundo o Dr. Samael Aunveaut. Dê pause e leia atentamente as considerações desse autor. É interessante o que ele diz. Certa vez, em meu corpo sideral ou astral, estive conversando com um grupo de sábios solares. Eles me atenderam muito harmoniosamente, diz o Dr. Samael Aunveaut. Dê pausa e leia atentamente esses conteúdos.
Mesmo que pareça incrível, há lugares no Sol onde se poderia morrer de frio, montanhas imensas cobertas de neve, com climas sumamente frios. Também existem climas temperados, muito agradáveis, e climas cálidos, diz o Dr. Samael Lanveu acerca da vida no Sol. Ele ainda fornece algumas características do Sol. Segundo ele, vem à memória algumas passagens belíssimas do Sol. Ali há um mar tão profundo, tão gigantesco, águas tão claras e belas, que fiquei surpreso. Segundo ele, há um templo coração ou um templo especial no Sol. Qualquer um que saiba viajar em seu corpo astral pode fazer o mesmo que eu fiz, diz ele. O sistema solar visto de longe assemelha-se a um homem caminhando através do inalterável infinito. Possui órgãos funcionais. Marte, por exemplo, é o nosso fígado do sistema solar, diz o autor. Sugiro que você leia atentamente essas considerações do Dr. Samael e reflita sobre esse conteúdo. Diz ele que o Sol não é uma bola de fogo. Algo bastante curioso e intrigante. UFO Praxis 13. Prosseguimos ensinando práticas para que você possa melhorar as suas condições psicológicas, mentais, emocionais e espirituais. E aqui ensinamos, voltando ou continuando, em obras do Dr. Samael, chamado O Livro Amarelo, ou Kundalini Yoga, ele ensina como deslocar o corpo físico para o hiperespaço, é chamado de ciências jinas em esoterismo. E aí ele vai fazendo um descritivo de como colocar o corpo físico no hiperespaço. A ciência jinas, segundo ele, fundamenta-se no hiperespaço, é um ramo especial da física atômica. É possível, então, colocar o corpo nesta dimensão e deslocar-se pelo espaço infinito. Segundo ele, essas afirmações podem parecer absurdas, mas são perfeitamente alcançáveis quando alguém se dedica a determinados exercícios, conforme ele explica nessas telas que estamos mostrando. Recomendamos que você dê pause e leia atentamente o que explica esse autor sobre colocar o corpo físico no hiperespaço ou na quarta coordenada, quarta dimensão. São vários exercícios que são ensinados para se alcançar esse resultado. E nessas telas você poderá ler os exercícios ensinados por esse autor. Com a força mental conscientemente manejada, podemos pôr o corpo físico dentro do hiperespaço. Diz o Dr. Samael Lanveu, com a força do pensamento, podemos, mediante certas chaves das ciências jinas, que em seguida daremos, acelerar a frequência oscilatória e a vibração normal do corpo físico. Então penetramos com o corpo dentro do hiperespaço. Aqui, nesta tela, ele apresenta a primeira chave, ou a primeira técnica, o primeiro exercício para conseguir colocar o corpo físico no hiperespaço. Leia o exercício. Veja como praticar, segundo instruções do Dr. Samael Lanveu. Segundo ele, durante o sono funcionam tremendas energias do subconsciente que podem ser manejadas. Veja na próxima lição. Terrícolas em Marte, Marconi, Nobel de Física e contatos marcianos e vários outros temas. Te vejo na próxima aula.
Até lá!